Olá, estamos iniciando mais um Reavivados por Sua Palavra. Um capítulo da Bíblia por dia. Hoje falaremos do livro de Atos, capítulo 21. O tema é uma viagem que Paulo fez a Jerusalém. Vamos dividir esse capítulo em 5 partes. A primeira, do versículo 1 ao versículo 9, tratando da viagem de Paulo rumo a Jerusalém. Do versículo 10 ao versículo 15, traz a profecia de Ágabo. Do 16 ao 25, Paulo chega a Jerusalém. De 26 a 31, os judeus expulsam Paulo do templo. Do 32 ao 40, Paulo fala com o comandante. A primeira parte, seguindo o seu objetivo de chegar a Jerusalém, Paulo continua, segue na sua viagem. Passando por várias cidades, por todas elas onde passava, ele testemunhava de Jesus e fortalecia os irmãos que encontrava pela frente. Parte 2. Ao chegar em Cesareia, um profeta chamado Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou a si mesmo os pés e as mãos e disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto e o entregarão aos gentios. A partir daquele momento, Paulo sabia exatamente o que aconteceria com ele na sua chegada a Jerusalém, mas ele não retrocedeu. Os irmãos tentaram persuadi-lo a não ir, mas ele estava resoluto. Ele disse que estava disposto a ser preso e, se fosse necessário, até morrer por Jesus em Jerusalém. Parte 3. Ao chegar a Jerusalém, Paulo foi informado que os judeus queriam pegá-lo, se por acaso o ouvissem. Então, o aconselharam a fazer um voto, a raspar a cabeça e fazer um voto, que era um costume judeu. E qual era a intenção? Qual era o intuito? Era mostrar àquele povo que ele não pregava contra a lei do templo. 4. Quando os 7 dias do voto já estavam terminando, Paulo foi visto pelos judeus. Então formou-se uma grande confusão, um grande tumulto. Arrastaram Paulo e o tiraram de dentro do templo. E passaram a agredi-lo. Continuaram agredindo até a chegada do comandante da guarda. Quando a tropa chegou, cercou o apóstolo Paulo, o acorrentou e o conduziu à prisão. Parte 5. Quando ele era conduzido à prisão, ele perguntou ao comandante se lhe era permitido falar alguma coisa. E o comandante permitiu. Então ele se identificou ao comandante, dizendo a sua cidade natal, que era Tarso da Cilícia, uma cidade que não era pequena. E ele então se comunicou com o comandante falando em grego. E isso deixou o comandante espantado em ouvi-lo falando grego. Em seguida, num ato contínuo, ele pede permissão para falar com a multidão. E lhe é concedido. Então ele pede com a mão para o povo silenciar. E faz ele ter silêncio total. Então ele se dirige aos judeus na língua deles, em aramaico. Paulo foi o mais terrível, o mais implacável perseguidor dos cristãos em sua época antes da sua conversão. Certa feita, numa viagem que ele fez a Damasco, levando cartas dos maiorais da sinagoga para prender tantos cristãos encontrassem pela frente, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Caiu por terra, ficou cego, conduzido pela mão até Damasco, e lá ficou 3 dias em jejum e oração, até que Deus lhe restaurou a visão. Bom, ele se fortaleceu e imediatamente após isso ele partiu a pregar a palavra de Deus. O que eu aprendo de tudo isso, irmãos, é que os grandes homens de Deus também erram.
Os grandes homens de Deus também cometem erros. Mas, quando eles voltam o coração para Deus, Deus usa esses erros para o bem do seu serviço, do seu trabalho, da sua obra. Volte você também o seu coração para Deus. Permita que Ele use o seu talento, os seus dons, em benefício da sua obra, que é a pregação do Evangelho. Pense nisso e que Deus abençoe você e a sua família.